doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, amigos! Começa mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E é com renovada alegria que nos reencontramos. E com renovada alegria que nos reencontramos com Raul Teixeira. E a minha primeira pergunta é: quais são as causas da violência, Raul? Olha, é muito importante que tenhamos essa visão de que sempre que falamos em violência, nós estamos nos referindo a alguma coisa que é violada, alguma coisa que é desrespeitada, que é ultrajada. Então nós começamos a pensar na violência como algo que tem nascedouro no próprio indivíduo. Toda criatura violenta, que exprime, que expressa, que exterioriza a sua violência, ela carrega a sua violência por dentro. Antes de a criatura ser violenta para fora, ela se violenta a si mesma. Então, o violento é sempre alguém em estado de auto-insatisfação. Todo violento está insatisfeito com alguma coisa. E porque ele não se acha capaz, ou não descobriu que ele é capaz de resolver essas pendências por caminhos mais leves, por caminhos mais claros, ele apela para caminhos mais rústicos, mais difíceis, mais escuros. Então, nós encontraremos esse fenômeno violência em todas as criaturas. E em cada qual, nós acharemos essa violência com uma tonalidade diferente, com uma frequência, uma vibração diferente. Mas há em todos nós elementos violência bastante visíveis e há alguns bastante escondidos. Mas a violência tem nascedouro na violência individual, na interviolência, na violência interna que nós carregamos. E a partir disso nós verificamos que a nossa tendência é de pôr para fora aquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz mal, aquilo que nos causa problema. E, obviamente, como um vomitar de energias indevidas, a criatura põe para fora o seu mundo interno atabalhoado, atormentado. E isso nós vamos verificar que determinou a existência do que nós chamamos de violência doméstica, de violência urbana, de violência política, de violência em todos os níveis. Mas quando nós verificamos a chamada violência doméstica, nós vemos que é um grupo dentro de uma casa, ou é um grupo num lar, e que um deles ou vários deles decidem por colocar para fora essa agrestia do coração, essa tormenta da alma, e partir para cima dos outros, principalmente daqueles que se façam mais frágeis ou que se apresentem mais frágeis. Desse modo, nós estabelecemos uma experiência de violência covarde, porque ela investe contra as pessoas mais frágeis. Então nós vemos nas ruas as crianças maiores que agridem as crianças menores, nós vemos nos lares o homem que agride a mulher, nós vemos nos lares o pai ou a mãe que agride as crianças. Então a violência é acompanhada por esse elemento covardia. E isso então vai tornando a violência uma coisa insuportável na nossa experiência geral, na nossa experiência familiar, na nossa experiência social, na nossa experiência mundial. E a violência precisa ser bem mais estudada por quem de direito, pelas famílias, pelos técnicos, pelos professores,
pelos médicos, por juízes, por psicólogos, psiquiatras, seja o que for, porque é um fenômeno patológico. A criatura que carrega a violência por dentro, ela carrega um vírus, ela carrega uma bactéria, ela carrega um elemento patogênico, um vetor de muitas tragédias, de muitos tormentos. E como entender, Raul, aquele espírito que traz experiências violentas e persiste no comportamento violento? Nós podemos ter alguém persistindo num comportamento violento porque não encontrou anteparo, não encontrou ninguém que lhe mostrasse essa violência. Nós poderíamos achar uma pessoa que persiste na violência porque ela tem conseguido coisas facilmente via violência e fica por isso mesmo. Não há uma contrapartida. Nós encontramos pessoas que persistem na violência porque ela entendeu que a violência deve ser a lei que ela responde, pela qual ela responde. Deve ser a lei que ela segue. Então, se ninguém consegue impedir esse surto violento, ela persiste violenta. É por isso que nós vemos, por exemplo, uma pessoa que assalte outra na rua de mão armada, mas quando é apanhada pela polícia, a primeira tentativa dela é de se esconder, Sim. é de se ocultar, é de não querer se mostrar, mostrando o quanto covarde ela é. Ela estava muito acima da situação porque uma arma se encontrava em sua mão. Mas quando ela se deu conta de que outra força maior que a sua se lhe impôs, então ela se amedronta. O grande medo de ser morto que o ladrão tem, então a gente percebe que ele não é o forte que parece ser. Ele está se valendo de uma arma. Com uma arma na mão, as pessoas se mostram fortes, como alguém drogado, alguém que está possuído por uma força que não é sua, é da arma, porque sabe que a arma impõe medo a todo mundo. A arma acaba por deter as pessoas nos seus movimentos. Logo, é uma atitude covarde. E nós verificamos que há necessidade de se trabalhar essa questão da violência o mais rapidamente possível, mas não de maneira atabalhoada, mas de maneira devidamente metódica, metodológica, para que a gente saiba os porquês, de onde vem. Em cada criatura, essa violência tem uma raiz. Em cada criatura, essa violência tem um viés. Em cada criatura, essa violência tem uma destinação. Então, há aqueles que querem se vingar da mãe, há aqueles que querem se vingar do pai, dos irmãos, há aqueles que querem se vingar da sociedade, há aqueles que querem se vingar dos homens, das mulheres. Então, cada um carregando a sua doença, quer usar essa violência de que são portadores com um sentido específico. E há aqueles que são violentos como uma peça radioativa, que emite para todas as direções, sem mirar nenhuma delas. Então, há pessoas que são violentas porque elas são violentas. Então, para onde elas se virarem, elas atiram, elas xingam, elas dizem, elas fazem e acontecem. De modo que é um problema psiquiátrico, é um problema psicológico, mas fundamentalmente é um desarranjo espiritual. E, Raul, como lidar, então, de que meios eficientes se pode lidar com a violência? Vejamos, o meio mais eficaz para se lidar com a violência é a educação. Mas nós sabemos que para o violento que está em ação, nós temos que contar com a repressão. Da mesma maneira que se leva um doente grave para internamento. Ele não quer ir, mas ele está num estado de patologia que ele precisa da internação. Então ele é levado. Da mesma maneira, quando a violência entra num contexto de surto, que está pondo em risco a segurança de pessoas ou de sociedades, esse violento tem que ser contido. Ele precisa ser contido. Ele deve ser contido. Não porque se lhe queira mal, mas até para protegê-lo de cometer maior gama de desatinos e para proteger aqueles que estejam no seu caminho. É necessário que se estabeleçam trabalhos educacionais que começam na família,
desmontando a violência. Quantas vezes os pais veem que os filhos gostam de pegar os gatos e rodar pela cauda para ver o bicho cair e miar. E aquilo é visto com gracejo. Quantas vezes nós vemos um irmão pegar o palito de fósforo que acabou de se apagar e encostar no bracinho do irmão menor, e aquilo é visto com riso. Então nós estamos verificando experiências de crueldade, experiências de violência. Quantas vezes nós encontramos esse tipo de coisas dentro do lar? E caberá aos pais começar a chamar o filho, não faça isso com o bichinho, não faça isso com o seu irmão, você não gostaria que fosse feito com você. Quer dizer, há necessidade desses elementos, mas estamos falando de uma violência em nível de crimes, de assaltos, de roubos, de ferimentos, mas há outros níveis de violência que são psicológicos. Não é? A violência do apelido de má índole. Né? Então a gente sabe que a pessoa tem complexo por ser gordinha e a gente bota um apelido nela para destacar o que ela não gosta. E isso determinou que existisse nas escolas e nos meios sociais o fenômeno do bullying, em que a gente faz uma picardia, a gente atormenta o outro naquilo que sabe que o outro se sente mal, naquilo que sabe que é o tendão de Aquiles da pessoa. Então há indivíduos que se dizem amigos até e que chamam o outro de apelidos que são cruéis. Há apelidos que machucam, que ferem a criatura no seu íntimo. Essa criatura, não podendo se vingar de quem o apelidou, ela vai se vingar em casa, ela vai se vingar na sociedade, ela vai se vingar em outros lugares, em outros contextos. De modo que é muitíssimo importante verificarmos violência no trato das pessoas. A violência que é deixar uma criança desatendida, sem escola, deixar uma pessoa sem atendimento da saúde, atendê-la pelos corredores, não atendê-las. A gente fica vendo as violências que surgem em nível de uma agressão física, mas as violências que nascem das agressões morais, perpetradas por indivíduos, perpetradas por autoridades, perpetradas de um modo geral. Então, a guerra surda de uma pessoa que odeia a outra, através de meios onde ninguém sabe de onde veio, de mensagem na internet, hoje é uma forma muito cruel de se realizar violência, usando o elemento eletrônico da internet. Então nós começamos a verificar quantas raízes e quantas galhagens a violência possui, de maneira que, fundamentalmente, o aspecto educativo é aquele que vai resolver a longo prazo a questão da violência, como essa estrutura do ser, como esse elemento que o indivíduo carrega. Quantas crianças que foram violentadas na infância, com pancadas, violentadas sexualmente, violentadas verbalmente, e que agora elas exteriorizam as consequências daquela violência na sua infância. Nós estamos vendo aí a sociedade apinhada de pedófilos, de pedofilias, entre homens e entre mulheres, porque curiosamente se fala muito do pedófilo homem, mas não se fala da pedófila. E nós sabemos de casos incríveis de pedofilias realizadas por mulheres. E a educação a longo prazo, vale repetir, terá o poder de transformar. Mas em curto prazo, há que se buscar providências cerceadoras desse estado de coisa, impeditivas desse estado de coisa. Mas há que se pensar que nenhuma autoridade do mundo vai poder montar guarda nos lares e verificar a violência entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre filhos e pais. A nossa gratidão pela tua presença e participação. Até o próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo.